Olá, eu sou Macorati e vou continuar o nosso curso de C#, nesta aula mostrando como podemos proteger recursos compartilhados, mostrando a utilização da instrução lock e da classe interlock. Quando se trabalha com aplicativos multitarefa ou multithreading, é muito importante saber lidar com as várias threads criadas quando elas acessam um recurso compartilhado ou uma seção crítica do código. Se os recursos compartilhados eles não forem protegidos do acesso concorrente em programas multitarefa, o resultado obtido ou o comportamento do programa ele pode se tornar inconsistente. Nós chamamos isso, quando isso ocorre, nós dizemos que o programa ou o recurso ele não é trade safe. Então, nessa aula eu vou mostrar como nós podemos proteger recursos compartilhados, tornando-os trade safe, tá? Usando dois recursos, a classe interlocked, né, e a instrução lock. Eu posso usar qualquer uma das duas. Então, eu vou começar apresentando a instrução lock. Essa instrução ela é utilizada na linguagem C# para garantir que uma thread está executando um trecho de código uma única vez. Ela atua da seguinte maneira. Quando eu uso a instrução lock, ela marca a seção do código como crítica. Tá? Fazendo isso, ela assegura que uma thread ela não entra na seção crítica enquanto outra thread estiver executando aquele código definido na instrução lock. Ele faz um bloqueio, tá? Permite que só uma thread execute aquele código, evitando assim a concorrência, o acesso concorrente. Então, para a gente poder entender isso, eu vou abrir aqui Visual Studio, né? Eu estou usando a versão Community, né? Tá? Volto a repetir aqui a versão 2015, ó, né? E ela é gratuita, equivalente a Professional, né? Então aqui eu já criei uma solução, eu criei um projeto, ele está vazio, tá? E esse aqui é um projeto que eu chamei ele de Single Thread, tá? Então, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar um código aqui, ó, um método. Eu tenho que definir uma variável estática total. Então, nesse método aqui, adicionar milhão, eu estou incrementando a variável total, né, 1 milhão de vezes. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou incluir aqui esse código. Aqui eu tenho que referenciar o Using System, né, por causa da classe console. E aqui eu tenho uma aplicação Single Thread, tá? Executada em uma única thread, que é a thread principal desse programa. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um recurso, né, uma variável total, ela é estática, tá? E eu tenho aqui um método estático chamado adicionar milhão, que usa um contador para incrementar essa variável aqui, esse número de vezes, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando esse método adicionar milhão 3 vezes, tá? E depois eu estou exibindo o valor acumulado na variável total. Bom, como é de se esperar, né, quando eu executar esse código, eu vou obter um valor aqui, eu falei 1 milhão de vezes, mas é 100 mil vezes, né? Vou deixar 100 mil vezes mesmo para não ficar muito lento. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar um valor de 300 mil, tá? Adicionar milhares. Fica mais pertinente. Pronto.
Então, quando eu executar esse código, vamos lá. É uma aplicação console, né? Então, o resultado esperado vai ser o valor 300 mil, que vai estar acumulado ali na variável total. Olha ali, ó. Todas as vezes que eu executar esse código, ó, eu vou obter esse resultado. Se eu executar novamente, olha lá, ó. Se eu executar pela terceira vez, tá? Olha lá, ó. Se eu executar mais uma vez, olha lá, 300 mil. Não tem, né, não há como fugir disso. Muito bem. Aqui, como essa aplicação é single thread, o que acontece? Quando eu chamo o método, ele vai lá, soma, incrementa. Na segunda chamada, ele parte do valor que está incrementado, incrementa novamente, incrementa e eu tenho um resultado final. Vamos agora, então, vou criar um novo projeto e eu vou tornar esse programa multithread. Vou incluir um novo projeto aqui do tipo console e vou chamar ele de threads multithread. Thread 2, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu recolher esse aqui, não, eu vou precisar usar o código. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o código inteirinho dele aqui, ó, para ganhar tempo, né? Tá aqui o meu programa. Deixa eu remover os using. Então aqui, ó, eu vou remover isso aqui. O que eu quero fazer? Eu quero tornar isso aqui multithread. Então eu vou ter que criar threads. Então para criar threads eu vou usar a classe thread, né? Thread, vou chamar a thread T1. Nota que o compilador está reclamando, né? Porque eu vou criar uma instância da classe thread. E vou fazer o quê? Opa! Thread. E eu vou chamar o método, vou executar o método adicionar milhares nessa thread. Então vamos resolver aqui ó, a referência. Aqui é thread, né? É a classe thread. Lá vou usar o namespace use system treating, né? Então tá aqui, ó. Como eu estou usando aqui chamando um método que não tem parâmetro e retorna void, eu não estou explicitamente informando, mas aqui eu estou usando o delegate thread start. Tá? Então eu vou criar uma thread, vou criar duas threads e vou criar três threads. Então eu vou aqui o T1, T2 e T3. Opa! T3. E eu vou ter que iniciar as threads, né? Então vou dar o start. A thread tem agendar a execução para cada uma das threads. Não basta somente criá-las, né? E eu vou usar o método join para mim ter certeza, né, que cada uma das threads ela tenha início, ela seja iniciada e seja completada. Então vamos lá. Opa, 2, 3. Pronto, agora esse meu programa ele passou a ser um programa multithread. Eu criei 3 threads, além da thread principal, né? Cada uma das threads ela está executando o método adicionar milhares, que vai incrementar a variável que é o nosso recurso compartilhado. Ele é uma variável estática, tá? Então é uma variável da classe, não é uma da instância da classe. Então eu criei 3 threads, iniciei cada uma delas, agendei a sua execução e usei o join para ter certeza de que cada uma delas, a thread 1 vai iniciar e vai terminar, a 2 vai iniciar e vai terminar, a 3 vai iniciar e vai terminar, certo?
e ela vai exibir o resultado total. Supõe-se que o resultado seja igual ao que nós obtemos aqui, né? 300 mil. Então vamos definir agora esse programa como o programa que vai ser executado, ó, R$7 Startup Project. Tá? Eu vou salvar e vou executar. Então deixa eu arrumar aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. Vou colocar 20. Deixa eu colocar 24, fica melhor, né? Olha lá. Tá? Então eu tenho um recurso compartilhado que está sendo acessado no programa multithread. Tá? Então o valor total 300, vou executar novamente. Tá? 300, vou executar novamente, 300 mil, vou executar novamente. Olha aqui, ó, já obtive um valor diferente. Tá? Vou executar novamente. Tá? Agora ele deu 300 mil. Vou executar novamente. Vou executar novamente. Olha lá, deu um valor diferente. O que está acontecendo aqui? Está ocorrendo uma inconsistência. Por quê? Porque esse meu recurso aqui, ó, que é representado pela variável estática total, está sendo acessado de forma concorrente, tá? E ele não está protegido. Tá? Então, enquanto uma thread está acessando o recurso, tá, incrementando o contador, a outra também tenta acessar, então isso está gerando inconsistências. Então, quando ocorre isso, eu estou dizendo que esse recurso aqui, ó, ele não é trade safe, ele não é não estou fazendo um acesso seguro, tá? E como que eu posso resolver isso, tá? Eu posso resolver ou usando a classe interlocked ou a instrução locked, tá? Vamos começar com mostrando como resolver esse problema usando a classe interlocked. Tá? Então vamos lá. Então vocês perceberam, né? Quando eu executo esse programa multithread, como o recurso não está compartilhado, olha, eu obtenho resultados que nem sempre são os mesmos. Eu deveria ser sempre 300 mil, né? Olha aqui, ó. A maioria das vezes ele consegue, mas existem em algumas execuções, né? Aqui até agora ele está obtendo. Mas como eu mostrei, olha lá, aqui já deu um outro valor, tá? É uma inconsistência. Então, para a gente resolver isso aqui, note que esse programa é um programa bem simples. Você imagine isso num cenário mais complexo, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto aqui, Add New Project. Vou chamar ele de, é um programa do tipo console, né? Vou chamar ele aqui de Threads 3 e eu vou usar o interlocked. Interlocked, tá? Então vamos falar do interlocked. Vou criar aqui o projeto, né? Eu falei do interlocked? Não, eu falei do locked, né? Então vamos falar do interlocked, tá? A classe interlocked, o que ela oferece para a proteção? Ela fornece operações atômicas para variáveis, né, do tipo int ou long, que são compartilhadas em múltiplas threads, que é o nosso cenário aqui. Então essa classe, ela ajuda a tratar recursos compartilhados em aplicações multitarefas. E ela permite alterar os valores de variáveis compartilhadas de forma segura em aplicações multithread. Então essa variável aqui no nosso programa, eu vou copiar aqui a classe programa aqui, né? Inteirinha. Para cá. Aqui eu acho que esqueci de uma. Então aqui eu tenho que referenciar um namespace system. Deixa eu remover aqui os using que eu não estou usando. Tá aqui. Então agora aqui eu vou usar a classe interlocked. Tá? Então, como eu estava falando, olha, ela permite alterar os valores de variáveis compartilhadas de forma segura. Então, em aplicações multithread, tá? Os métodos que essa classe oferece são os métodos add, read, increment, decrement, exchange e compare exchange. Tá aqui as assinaturas de cada um
desses métodos. Então, aqui o que eu estou fazendo? Aqui eu estou fazendo eu estou incrementando, né? Então eu vou usar o método incremente dessa variável aqui, dessa classe interlocked, para fazer com que a alteração do valor da variável total, tá, seja feita de forma segura. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então eu tenho que alterar isso aqui, tá? Bom, aqui eu vou usar o interlock, eu vou usar a assinatura do... Aí eu venho aqui, né? Vou trocar isso aqui, vou usar a classe interlocked. Aqui o que está acontecendo é o seguinte. Deixa eu mudar o nome aqui, senão ele dá um conflito aqui, ó. Olha aqui, eu vou usar o método increment. Tá? Esse método ele vai incrementar a variável especificada e armazenar o resultado como uma operação atômica. Tá? Então eu uso assim, eu dou um ref, a assinatura lá, e o valor que eu quero incrementar. Correto? Deixa eu salvar. Então aqui, ó, eu continuo tendo uma aplicação multithread que está acessando um recurso, né? Então, que agora está sendo feito de forma segura, porque eu estou usando o método interlock e estou incrementando. Tá? No caso aqui, se aplica, né, eu usar o método increment, porque eu estou usando uma variável estática, que é o meu recurso compartilhado, e agora, quando eu executar, eu posso executar isso de... Opa, deixa eu definir aqui como projeto principal, né? Para ele executar esse projeto aqui. Então vamos lá. Ó, deixa eu colocar aqui 20, né? Vou colocar 24 para ficar mais visível. Olha lá, 300 mil. E agora eu posso executar quantas vezes eu quiser, que eu vou ter, né, olha lá, 300 mil. 300 mil. Agora não vai haver alteração, eu não vou ter inconsistências no resultado, tá vendo? Aqui eu poderia fazer assim, tá? Eu vou mostrar um outro recurso aqui, para não ficar executando a janela, eu poderia vir aqui, ó, em Tools, vir aqui, ó, Visual Studio Command Prompt, ó, ele abriu aqui, ó, na pasta do meu projeto, tá? Eu vou no diretório bin, né? Ó, debug, né? Tá aqui, ó, o arquivo exe tá ali, eu vou chamá-lo agora via linha de comando. CAD3 interlocked.exe. Valor total 3.000. Meu antivírus vai reclamar aqui, mas tudo bem. Vamos abrir uma janelinha aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma outra forma de executar. Tá? Olha lá. Poderia vir aqui, executar de novo. Olha lá, 3.000. Vim aqui executar de novo quantas vezes for necessário, tá vendo? O valor sempre vai ser 3.000. Por quê? Porque a classe interlock, através do método increment, acessa e altera o valor da variável total de maneira segura, tá? Não permitindo, né, que haja um acesso concorrente e assim gerando um resultado inconsistente, certo?
Agora eu vou mostrar como fazer a mesma coisa usando a instrução lock que eu já havia falado, tá? Então vamos lá, novamente eu vou recolher esse aqui, vou recolher esse aqui, vou criar um novo projeto do tipo console, vou chamar threads 4 usando o lock. Ah, para ganhar tempo eu vou copiar o código da classe aqui, ó. Trojan, é isso mesmo, né? Aqui eu vou ter que referenciar o namespace System Trading. Vou remover os users que eu não estou usando. E aqui, ó, agora eu vou usar o recurso da instrução lock. Mas no caso da instrução lock, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que definir aqui, ó, a nível de classe, uma variável estática do tipo objet, que eu vou chamar de lock. Ou bloqueio, vou chamar de bloqueio. New object. Então, criei aqui uma instância da minha classe objet e estou gerando uma variável do tipo objet estática chamada bloqueio. Tá? Então, aqui, no laço forNext, eu uso a instrução lock, né? A variável bloqueio, tá? E agora eu posso fazer o incremento da variável. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O lock ele definiu esse código aqui, ó, como uma seção crítica. Tá? É isso que ele vai fazer. Ó. Ele definiu o código que está aqui, ó, entre as chaves como um código de seção crítica. O que isso vai fazer? Isso vai assegurar que uma thread não vai entrar para executar esse trecho de código enquanto tiver uma thread executando esse código. Tá? Ele vai fazer um bloqueio de todas as outras threads e só vai deixar uma thread entrar aqui e executar. Aí quando ela sair, a outra entra e assim por diante. Ele faz um bloqueio aqui. Então, aqui, ó, se eu definir aqui como o meu projeto principal, quando eu executar, eu vou obter o mesmo valor, 3.000, né? Deixa eu aumentar o valor aqui, ó. E aqui todas as vezes que eu for executar, eu vou obter 3.000 também. Aqui não vai haver inconsistência nos valores, tá? Olha lá. Porque eu estou bloqueando, tá, esse trecho de código e permitindo que somente uma thread acesse, tá, essa seção de código, enquanto as demais ficam bloqueadas. Então, nós temos duas maneiras de fazer a proteção de um recurso compartilhado num programa multitarefa. Qual delas é melhor? Bom, olhando a partir de uma perspectiva de desempenho, a classe interlock ela é melhor. Tá? Ela é mais rápida e o código dela, eu creio que também é mais... Vamos ver aqui, ó. É mais simples, né? Ó. Aqui eu tive que criar uma variável de bloqueio, tá? Para bloquear aqui essa seção. Então o código, o resultado aqui obtido pela classe interlock usando o método increment, ele é mais performático. Então, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou incluir aqui uma maneira de usar um contador. Eu vou dar um using system, vou usar diagnostics. E aqui, ó, eu vou usar a classe stop watch, stop
watch it, e vou dar um start new. Então, quando eu inicio a execução, eu faço a marcação. Depois que ela encerra, que ela dá o total, eu vou parar, né? Eu vou usar a variável que eu defini lá e vou mandar parar. E eu vou ver quanto tempo gastou, quanto tempo foi gasto. Eu vou imprimir aqui, ó. Quanto tempo foi gasto para fazer essa tarefa? Tempo gasto em ticks. Eu vou usar aqui ticks que é bem preciso, né? Então eu vou colocar mais stop watch it, elapsed ticks. Vou usar ticks que é mais sensível, tá? Tá vendo? Então, eu estou fazendo isso para a classe interlock e vou fazer isso também. Deixa eu copiar esse código aqui, né? Para a classe usando o lock. Então, esse trecho de código eu vou ter que colocar aqui. Esse trecho de código eu vou ter que colocar aqui também. Fazendo a mesma coisa, tá? E aqui eu tenho que usar o sistema de referenciar o System Diagnostics. Pronto, eu incluí aqui, usando a classe stopwatch, tá? Uma maneira de eu fazer uma medição quanto tempo foi gasto. Então vamos lá, vamos usando o lock, tá? Então eu vou executar. Vamos ver os valores. Olha lá, tempo gasto, com o lock, tá? R$193.845. Vamos de novo. 193.015. De novo, usando o lock, tá? Olha, eu estou usando o lock. Então, tempo gasto aqui para fazer isso. Olha lá, 195.960. Então, tá nessa ordem o número de ticks. 195.000 ticks. Aqui já deu 149. Mas a média mais ou menos é... $225.000. Vamos ver com o interlock. Agora eu vou definir esse aqui como padrão. Ah, então aqui tem que ser mais rápido, né? Vamos ver. Ah, 219. Tempo gasto. Stopwatch. Vamos colocar em milissegundos. Aqui. E aqui também. Então, vou executar aqui com interlock, que é aqui, né? $54. Já, agora aqui é milissegundos, né? Vamos ver aqui com o lock. 272. Agora sim, tá vendo? Com lock, com o interlock foi praticamente quase 4 vezes mais rápido, tá? Então, a utilização do interlock ele é mais performática que lock. Embora, né, o interlock ele esteja restrito a ser utilizado somente quando eu puder utilizar esses métodos, tá? Que no meu caso aqui se aplica, tá? Mas em muitos outros casos eu tenho que usar outras formas de bloquear, né? Que eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Então, até mais!